Vigie as suas palavras. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Toda semana você sabe que a gente traz resumo de livros para você e também tem a nossa oração diária. Na verdade, é a nossa oração semanal, né? Então, todo dia, quer dizer, toda semana aí de manhã ou durante a tarde ou à noite, fica aqui com a gente no canal que tem a oração semanal. E hoje a gente vai falar sobre as nossas palavras, ok? Vamos ler Marcos, capítulo 6, versículo de 14 a 29. Vamos começar lendo aqui então Marcos e depois a gente comenta a respeito dessa palavra. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era aniversário de Herodes e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E ele lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Então no evangelho de hoje, Marcos recorda o episódio da morte de João Batista. E como Herodes, cheio de remorso, pensava que Jesus fosse João redivivo. O cruel assassinato de João havia marcado para sempre o coração de Herodes, talvez por ter sido algo tão banal quanto injusto. De fato, segundo Marcos, a única razão que obrigou o rei a liquidar João foram suas palavras precipitadas, ditas no momento de exaltação e descontrole. Um velho ditado diz que palavra de rei não volta atrás. E se assim é verdadeiramente, Herodes havia se comprometido com suas palavras a realizar os caprichos de uma jovem dançarina. O astuto rei tornou-se prisioneiro da jovem cortesã por causa das suas palavras impensadas. É preciso que aprendamos a vigiar nossas palavras. Palavras precipitadas, ditas em momentos de sangue quente, podem ser o começo de novos e maiores problemas. Peça ao Senhor que no dia de hoje o Espírito Santo seja um vigia à frente de seus lábios, para que eles não se tornem um laço para prendê-lo em situações de embaraço e perigo. Uma só palavra inspirada pelo Espírito tem mais poder para fazer o bem do que muitas palavras ditas debaixo da ira e do nervosismo. É preciso saber a hora de falar e a hora de calar. Então, oremos pedindo sabedoria para usar palavras abençoadas no dia de hoje, nessa semana. Pai querido, aprendi hoje que palavras malditas são cadeias que me aprisionam a situações de perigo e destruição. Perdoa-me, Senhor, porque devido à minha constante precipitação no julgar e no falar, tenho sido injusto e impiedoso com tantas pessoas. Perdoa-me se me envolvi em contendas desnecessárias pelo meu modo errado de me expressar. Pai, preciso da sabedoria do Teu Espírito para discernir quando devo falar e quando devo calar. Preciso dele igualmente para saber como falar, a fim de alcançar com amor o coração de meus irmãos. Usa minhas palavras hoje como sementes de bênção, ó Senhor. Dá-me palavras cheias de paciência, prudência, perdão e bondade. Usa-me, Pai, como um arauto de boas novas para a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus. Existem alguns trechos da Bíblia que falam exatamente sobre as palavras do homem. Eu vou ler aqui alguns e, se você puder acompanhar junto comigo, o primeiro é Salmo 33, de 14 a 15. Guarda a tua língua do mal e teus lábios de palavras enganosas. Aparta-te do mal e faz o bem. Busca a paz e vai ao seu encalço. Próximo é Provérbios, capítulo 12, versículo 18 a 19. O falador fere com golpes de espada. A língua dos sábios, porém, cura. Os lábios sinceros permanecem sempre constantes. A língua mentirosa dura como um abrir e fechar de olhos. Provérbios 15, versículo 4. A língua serena é uma árvore de vida. A língua perversa corta o coração. Provérbios 18, versículo 20. É do fruto da sua boca que um homem se nutre. Com o produto de seus lábios ele se farta. Provérbios 21, versículo 23.
Quem vigia sua boca e sua língua preserva sua vida da angústia. E por último aqui, Tiago, capítulo 3, versículo 8 a 12. A língua, porém, nenhum homem a pode domar. É um mal irrequieto, cheio de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor, nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma mesma boca procedem a bênção e a maldição. Não convém, meus irmãos, que seja assim. Porventura, lançam uma fonte por uma mesma bica água doce e água amargosa? Acaso, meus irmãos, pode a figueira dar azeitonas ou a videira dar figos? Do mesmo modo, a fonte de água salobra não pode dar água doce. Vejo você então no próximo vídeo. Deus te abençoe e até mais.